Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de uma reportagem da BlackRock que disse que nós teremos uma recessão sem precedentes no ano de 2023. Se você tinha alguma dúvida ainda que estamos no ciclo da renda fixa, eu acredito que o vídeo de hoje vai esclarecer diversos pontos importantes para você, investidor. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal que o vídeo já começou. E vamos começar primeiro tentando entender quem é a BlackRock, caso você nunca tenha ouvido falar. A BlackRock é atualmente a maior gestora do mundo e ela tem aí ativos negociados em diversas partes do mundo. Foi uma empresa, então, fundada em 1988 em Nova York. E ela tem aí escritórios espalhados por todos os pontos aí do mundo. E ela é listada também na Bolsa de Nova York. Então você já verifica que ela tem um histórico, tem uma abrangência mundial e agora o principal, ela tem aí sob gestões 7 trilhões de dólares sob gestão dos fundos que ela administra. Eu disse 7 trilhões de dólares. Se você não tem noção do que é isso, olha aí a marcação que eu deixo para você. É 6 vezes o tamanho de toda a indústria brasileira de fundos. Uma única gestora, que é a maior do mundo, administra 6 vezes o tamanho de toda a indústria brasileira de fundos. Então aí você já viu que ela tem renome, ela tem recursos e ela tem história aí nesse mercado financeiro, uma vez que já sobrevive desde 1988. Agora vamos entender por que a BlackRock está dizendo que nós teremos uma recessão e que ela será diferente. O título da matéria diz: prepare-se para uma recessão diferente de qualquer outra. E o que funcionou no passado não funcionará agora. Eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, ela já começa falando que teremos uma recessão. A BlackRock não deixa dúvidas que teremos uma recessão. E ela diz ainda que essa recessão será diferente de qualquer outra. Então, se você está fazendo alguma coisa, pare aí e comece a ouvir o que os gestores estão dizendo. E ela diz, para piorar, que o que funcionou no passado não funcionará agora. E aí no primeiro subtítulo já começa a dizer que a economia global entrou em um período de elevada volatilidade. Sabe o que é isso? É aquela variação do mercado, então, de renda variável. E eu vou te mostrar com dados aqui. Volatilidade significa que o mercado pode não estar caminhando com uma saúde financeira bem interessante. E aí ela diz que, em razão dessa alta volatilidade, as abordagens, as estratégias de investimentos que eram realizadas anteriormente não vão funcionar mais e eu vou te explicar o que ela quer dizer com isso. Primeiro eu quero trazer para você aí um indicador antecedente de crises mundiais, o NHS, ou New Home Sales, que previu aí 9 das últimas 11 recessões mundiais. Você verifica que apenas lá na bolha.com, que está aí da cor verde, esse indicador não previu aí essa recessão. As demais está aí para você. Toda vez que ele desabou, nós tivemos aí uma recessão. E você observa aqui no canto direito do seu vídeo, logo depois do último círculo em vermelho, a queda que já vem acontecendo aí nas vendas de novas casas nos Estados Unidos. Por isso, fica atento aí, porque 2023 promete, e eu venho falando isso aqui no nosso canal. Mas voltando para a matéria da BlackRock, ela diz que a economia global saiu de uma era de 4 décadas de crescimento. Eu não consigo enxergar esse crescimento no Brasil, mas no mercado americano é um pouco diferente. O mercado acionário lá tende a ser muito mais resiliente, crescer muito mais e ficar variando menos que o mercado brasileiro, que é muito mais suscetível a questões políticas e econômicas internas. Só que ela diz também que isso se deve à questão inflacionária. E agora nós estamos num período de maior instabilidade e que vai gerar, então, essa imprevisibilidade que veio para ficar. E aí, olha o parágrafo seguinte: uma recessão mundial está ao virar a esquina. O que ela quer dizer com isso? Em 2023, a BlackRock já vem declarando que teremos uma nova recessão mundial.
na medida que os bancos centrais aumentam os custos dos empréstimos, ou seja, as taxas de juros. E eu vou explicar isso para você. Eles aumentam para domar a inflação, conforme a BlackRock vem colocando. E diz que isso vai provocar mais turbulência do que nunca nos mercados. Então entenda um pouco melhor o que eu quero dizer. Aí você tem o gráfico do SP500, desde a última grande crise, a última crise mais demorada, que foi a de 2008. A crise do subprime, que nós tivemos lá problemas nas hipotecas americanas, no mercado imobiliário americano, na virada aí do ano de 2008 para 2009. Repara aqui embaixo no seu vídeo, no canto esquerdo, o ano de 2009. Esse aqui é o mercado acionário. E cada ponto aqui é o crescimento mensal. Veja que ele cresce de 2009. Eu tracei uma linha vermelha para você verificar. Praticamente aí subindo até o ano de 2020, que foi quando nós tivemos um problema de saúde pública. O mercado acionário, pegando de 2009 até 2020, lá nos Estados Unidos, cresceu 366%. E por que eu estou te explicando isso? Para você entender que as taxas de juros nesse período, olha aí nos Estados Unidos, na linha azul lá embaixo, desde 2009 até 2016, as taxas de juros estavam em 0,25%. Ou seja, ninguém queria investir na renda fixa americana. As pessoas eram estimuladas a investir na renda variável. E repara no canto esquerdo, no alto do seu vídeo, logo no início desse gráfico, que as taxas de juros foram caindo depois da última grande crise, para poder voltar a estimular aí a economia. Então, o que aconteceu nesse período? Uma migração forte do ano de 2009 e até aproximadamente aí 2020 para a renda variável. E aí depois, você já sabe o que aconteceu. Nós tivemos aquele problema de saúde pública, que fez então aí um estrago grande. E agora, qual é a situação? Bom, de 2020 para frente, então, novamente as taxas de juros voltaram a cair e reestimularam aí a economia. Só que agora, olha no quadro à sua direita, a inflação está nas alturas, não somente nos Estados Unidos, que já bateu a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Mas repara que na zona do euro, 10,10%. Na Alemanha, a maior economia da Europa, 10%. Enfim, diversos países estamos vendo a inflação nos níveis mais altos das últimas 4 décadas. E aí aquele movimento de juros baixos já mudou aí, ou está mudando gradativamente. Veja que os juros estão subindo nos Estados Unidos, já está em 4,5%. E a expectativa é de mais 2 aumentos de 0,25%. E a taxa de juros deve chegar a 5%. E não é muito diferente das demais economias na Europa. Taxa de juros subindo para controlar a inflação. E aí eu volto aí para BlackRock para você entender. Então aquele movimento de subida que era amparado por juros lá embaixo, estimulava então os investimentos na renda variável. Porque quem é que quer investir para ganhar 0,25% ao ano? Os investidores migraram para a renda variável. Só que agora mudou. Como a inflação subiu, subiu também as taxas de juros. E a tendência é que continue subindo por mais alguns meses. E aí vem a explicação da BlackRock. Isso significa que os formuladores de política não poderão mais apoiar os mercados. Apoiar os mercados nesse sentido são em 2 principais ações. Uma de política monetária diretamente, que é baixar as taxas de juros. Não pode mais baixar porque a inflação já está explodindo. E também porque estes países desenvolvidos não estão acostumados com inflação tão alta. O histórico deles sempre foi de inflação pequena. E o segundo ponto é que não tem mais como os governos imprimirem dinheiro, estimularem as economias, distribuindo auxílios. Por quê? Porque isso vai estimular ainda mais a inflação. Então, os formuladores de política, os bancos centrais, não poderão mais apoiar os mercados, como fizeram em períodos passados, é o que explica aí o vice-presidente da BlackRock. Além disso, foi dito, a recessão é predita à medida que os bancos centrais correm para tentar domar a inflação, à medida que eles vão aumentando essas taxas de juros. E ele enfatiza, é o oposto de aconteceu em recessões passadas, porque os banqueiros centrais não vão se salvar quando o crescimento desacelerar. E aí ele conclui, as avaliações de ações não refletem os danos à frente. Eu vou repetir para você entender. As avaliações das ações ainda não refletem os danos à frente.
Observa comigo o que eu trago aqui para você nessas próximas informações. Ele está dizendo que a queda do mercado inflacionário, do mercado acionário americano, ainda não reflete essa alta das taxas de juros. Ou seja, essa queda que está em torno de 20 a 25% do mercado americano no S&P 500 ainda pode aumentar. E ele volta a enfatizar aqui, o que funcionou no passado não funcionará agora. A velha cartilha de comprar na queda não se aplica mais. É aquela história do buy the dip, compre na queda do mercado acionário. Você confiava tanto que o mercado ia subir, que toda vez que tinha uma queda, você entendia que era oportunidade. Aí o mercado subia um pouquinho e tinha uma queda maior. Você comprava ainda mais. E aí você acha que é o fundo. E aí não é o fundo, desce mais e vai descendo. E você vai perdendo recursos na medida que o tempo vai passando. Por quê? A taxa de juros vai subindo. E isso está aí no gráfico para você observar. Veja aí, esse é o gráfico do S&P 500 no ano de 2022. Observa primeiro esses traços em azul que eu coloco no alto. Primeiro ele fez um topo em torno de 4.800 pontos. Depois fez um segundo topo aqui em 4.600. Depois um terceiro topo por volta de 4.300. E agora um quarto topo acima então aí de 4.100. Então veja, do lado esquerdo para o lado direito, topo abaixo de topo. Veja que um abaixo do outro. Essa linha vermelha caracteriza então a linha de tendência de baixa. Veja que desde 4 de janeiro de 2022, nós não tivemos ainda a violação dessa linha de tendência. Em um único dia, foi tentada a violação, mas não aconteceu, que foi no mês de dezembro, e voltou a cair. Então esse é o primeiro ponto. Linha de tendência de baixa com topo abaixo de topo. Agora olha os fundos, também, fundo abaixo de fundo. Olha aqui no canto esquerdo do seu vídeo, também novamente da cor verde. O primeiro fundo, o segundo abaixo desse primeiro. Depois temos um terceiro fundo abaixo dos dois anteriores. Um quarto fundo e um quinto. Enfim, é claramente uma tendência de baixa do mercado acionário. Só que essa queda de aproximadamente 22% desde o início do ano, a BlackRock está dizendo que ainda não é o fim, que podemos ter quedas ainda maiores, porque o pior ainda não chegou. E aí vem aqui algumas informações importantes. Entramos em uma nova ordem mundial. Este é, em nossa opinião, o ambiente mais tenso desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, ouça bem, está dizendo de uma nova ordem mundial. E o ambiente mais tenso desde a Segunda Guerra. Talvez aí a BlackRock esteja misturando dois assuntos. O primeiro deles pode estar falando aí da chamada nacionalização ou desglobalização. Cada país começando a se preocupar mais consigo do que com os demais. Porque ela diz uma ruptura total, como a era do pós-guerra. E ainda diz fragmentação em blocos concorrentes. Então aquela união da globalização parece que está sendo desfeita e isso pode trazer impactos cada vez maiores nas economias mundiais. Para finalizar aqui para você, eu venho dizendo para você da importância de você se preparar para 2023. E eu gravei ontem uma live especial para a segunda turma dos Segredos do Tesouro. Se você é aqui do nosso clube de membros, do Amigo Pleno ou do Amigo Consultor, você vai ter direito a essa live que eu vou subir na data de amanhã. São os 2 últimos planos. Se você não é, aguarde. Nós teremos novas turmas agora em janeiro para que você possa compreender um pouco melhor e se preparar aí para esse mercado. As oportunidades vão aparecer e eu sugiro, prepare-se e entenda como é que o mercado funciona. O mercado caminha em ciclos e estamos claramente no ciclo da renda fixa. Quem estiver no ciclo da renda variável para os próximos anos tende a sofrer e se machucar bastante. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.